Você conhece os vereadores de Itajaí ou sabe como atua aquele que você escolheu nas eleições de 2024? Seja qual for a sua resposta, este é o momento ideal para se ligar na TV Câmara Itajaí, porque está no ar mais uma edição do Fala Vereador, um espaço exclusivo para os parlamentares detalharem as suas propostas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Vitor Nascimento, do PL. Seja bem-vindo, vereador, mais uma vez aqui no programa. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado a quem está acompanhando a gente aqui no Fala Vereador. É sempre uma honra de poder vir aqui, poder falar um pouquinho, né, do nosso trabalho no Legislativo e, como tu mesmo mencionou, os interesses da população. Vereador, na última semana a Câmara promoveu uma audiência pública para discutir a situação dos moradores em condição de rua aqui em Itajaí. O senhor foi o proponente e presidiu a audiência pública que lotou o plenário. Ficou satisfeito com as discussões e chegou a abrir uma nova perspectiva para trabalhar com esse problema público? Maurício, a audiência pública, a modéstia à parte, foi um sucesso porque ela uniu todos os públicos, né? O público que realmente está preocupado com a questão da segurança da nossa cidade, e nesse sentido que eu chamei essa bancada, né, formada basicamente pela segurança pública. O pessoal me questionou muito: Vitor, por que não chamou a saúde, por que não chamou o INES, por que não chamou... Se eu fosse chamar todas as pastas, as secretarias que estão dentro dessa composição da discussão sobre o caso dos moradores de rua, não teriam cadeira para todo mundo. Eu teria que chamar o INES, né, porque geralmente tem um animal ali de rua, um animal junto com o morador de rua, e acaba não tendo condições de manter esse animal. Então também é uma causa que atrela ali o INES, né, ao APA, então teria que chamar o INES também. Teria que chamar a saúde, porque para discutir a questão da saúde dos moradores de rua, no sentido do uso de drogas, né, as doenças mentais. Depois também teria que chamar a Celesc, né, porque os moradores de rua, é amplamente divulgado isso, eles roubam um fio de energia para extrair o cobre. Então também teria que chamar a Celesc. Teria que chamar várias outras instituições, né, as instituições que fazem um atendimento desses moradores, o Bombeiro Militar, SAMU 92. Depois teria que chamar o pessoal de Direitos Humanos, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública. Se eu fosse deflagrar essa audiência pública para todos os setores que discutem o caso do morador de rua, não teria cadeira para todo mundo. Então eu acabei setorizando e falando exclusivamente sobre aquilo que é mais iminente, que é a questão da segurança das pessoas, dos transeuntes, das pessoas que acessam as ruas, que caminham, que vão para a escola, que vão para a faculdade, que vão para o trabalho. Essa, para nós, para mim, né, em particular, era uma questão de prioridade, né? Eu sou vereador e presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil aqui na Câmara de Vereadores. Então, nada mais justo do que eu me preocupar com a segurança das pessoas. Por isso que eu chamei a audiência pública nesse contexto, né, nessa configuração. Agora, sobre os resultados, eu achei muito positivo. Por quê? O prefeito, né, presente na audiência pública, anunciando os feitos do governo. É importante que o executivo tenha essa possibilidade de anunciar tudo que foi feito já mediante essa matéria. Depois, a presença da população acompanhando, né, vendo quais são os públicos diversos, né? Ali era um público miscigenado, né? Teve uma senhora ali que foi extremamente infeliz na fala dela, até alguns jornais publicaram. Eu não queria dar publicidade especificamente a isso. Eu preferia dar publicidade a algo mais propositivo. Mas, infelizmente, o que foi divulgado foi aquela senhora, né, esbravejando, falando que ela... Que os moradores de rua sofrem violência. Ela repudia a forma como está sendo conduzido, né, que tem moradores de rua que sofrem braço quebrado, perna quebrada, enfim, uma loucura, né? Eu trabalho no SAMU 92 há muitos anos, eu nunca atendi um morador de rua nessa condição, né, feito em especial pela segurança pública. O que a gente acaba atendendo são moradores de rua que entram em atrito entre eles mesmos, né? São vias de fato que eles mesmos provocam. Então, um dá uma paulada na cabeça do outro, o outro dá uma facada no outro. Eu atendi esses tempos na Abrão João Francisco, que por causa de um gole de cachaça, um deu com uma barra de ferro na cabeça do outro, abriu a cabeça, enfim. Então, o que a gente precisa fomentar é que o poder público entre nessa esfera e faça acontecer aquilo que é de interesse da população. O que é de interesse da população? A segurança, ou pelo menos a sensação dela. É isso.
A abordagem da Operação Recomeço com a Polícia Militar e a Guarda Municipal Armada conseguiu encaminhar alguns moradores de rua que tinham mandato de prisão em aberto para o presídio, para a penitenciária ou para outros estados, outros municípios? Sim, eu acompanhei diversas vezes a Operação Recomeço, diversas vezes, inclusive no primeiro dia. Tá? O que a gente viu, né, na Operação Recomeço? É muito difícil hoje tu fazer uma abordagem a um morador de rua que não tem ali, vamos dizer, entre aspas, uma pendência com ele, né? Portando uma faca de lâmina grande, droga, um mandado de prisão em aberto, né? Ou um problema seríssimo de drogadição nas ruas, que inclusive ele depende da esmola que o transeunte, que o contribuinte, que o trabalhador dá no dia a dia. O morador de rua depende dessa esmola para ele poder promover a drogadição dele. Se ele não conseguir a esmola, ele vai para o furto, ele vai para o roubo. Tá? Isso é o que a gente vê. Eu não estou falando de estatística, de números, que uma agência sai na rua questionando eles. Eu estou falando de uma vivência prática. Eu estive lá, eu vi com meus próprios olhos. Eu vi moradores de rua de outros estados que queriam voltar para o estado. A assistência social foi lá e comprou a passagem dele de volta. Um em especial estava na rua Ministro Luiz Galotti, na frente de uma padaria. Na abordagem, a polícia levantou, né, fez toda a qualificação dele, viu que se ele não tinha arma, não tinha nada, tudo certo. A assistência social começou a interrogar, um do serviço ali da assistência social virou para mim e falou, vereador, esse aqui é um caso. Nós pagamos ontem para ele uma passagem de volta para o Ceará, R$2.000 a passagem, e ele não foi. Ele estava lá na rodoviária, na hora de entrar no ônibus, não, eu não vou, e ninguém pode obrigar ele a voltar. E a passagem foi, o gasto aconteceu. Entende? Então, bom, eles já demonstram uma falta de compromisso, uma falta de zelo, uma falta de cidadania estando nas ruas. A rua, Maurício, no meu entendimento, e acredito que grande parte da população entende da mesma forma, não é lugar para morar. Eu não posso simplesmente colocar... Eu, trabalhador, contribuinte, pai de família, não posso simplesmente colocar uma barraquinha no centro da cidade, numa praça qualquer e me alojar naquele lugar. Eu não posso fazer isso. Existe toda uma organização das cidades, né, que me impede de ocupar um espaço público, ponto. Então, já existe essa falha por parte deles. Então, a gente tem três problemas distintos. Primeiro, no que tange a segurança pública, vários deles cometendo uma série de delitos pela cidade, não dá para a gente simplesmente fechar os olhos para isso. Eles roubam, eles furtam, eles ameaçam, eles coagem, tá? Depois, a questão da ocupação dos espaços públicos, né? A gente teve junto na audiência pública o João Paulo Kowalski, o secretário de Urbanismo, né? E ele também falou sobre a ocupação desses espaços, que infelizmente trazem uma série de malefícios sociais junto com eles. E depois a questão da drogadição, né? A questão da drogadição, o ciclo de drogadição dentro da cidade por conta dos moradores de rua. Aonde eles estão alocados, ali eles consomem drogas. Se eles consomem, tem alguém vendendo. Para ter alguém vender, tem tráfico de drogas ativo, entende? Então, é uma sequência de fatos que nos obrigam a oferecer para eles a possibilidade. Queres uma vida melhor para ti, a gente vai tirar da rua, se tu quiser um tratamento. Se tu não quiser nada com nada e tu quiser voltar para a tua terra, a gente te oferece essa possibilidade. E se ele está envolvido com crime, está envolvido com roubo, com furto, se tem mandado de prisão, ele tem que... Muitos deles, infelizmente, Maurício, e é uma coisa que, infelizmente, as ONGs, as pessoas que querem lá ficar na manutenção desse morador de rua na rua, dando dinheiro, dando esmola, levando prato de comida. Teve um cara, um senhor que, infelizmente, a prefeitura acabou executando ali, né? Dizendo, olha, se tu continuar fazendo isso, a gente vai colocar a vigilância sanitária em cima de ti. Ele estava simplesmente levando 40 pratos de comida no centro da cidade. Ali do lado da biblioteca, ali do lado ali na geral, ali na frente na pracinha, tá? Atrás do teatro. Ele estava levando 40 pratos de comida todo dia, meio-dia. Aquilo virou uma baderna, cara. Eles estavam 40 moradores de rua ali todos os dias, esperando aquele prato de comida. Na sequência, o cara vai lá, entrega o prato de comida, sai e simplesmente os moradores de rua ficam ali. Aí eles começam a se espalhar pela cidade, continuando a praticar os seus delitos. Ou o uso de droga, ou buscando o tráfico, ou buscando drogadição, ou buscando fazer um furto, né? Ou coagindo alguém ali na rua, pedindo uma esmola, pedindo um negócio, ameaçando senhoras, como já foi várias vezes falado, né? Mostrando faca, preciso de um dinheiro, preciso de uma gorjeta e tal. Enfim,
E essas pessoas simplesmente fecham os olhos, né, para esse problema que se alastra em Itajaí. Eu não posso simplesmente fechar os olhos, né? Eu tenho um problema intrínseco na cidade e a gente precisa resolver. E acabei fazendo, né, a divulgação desse projeto de lei que o prefeito manda para a Câmara de Vereadores, que é para aprovação da lei de internação compulsória, né, a lei de internação involuntária, que ele chama de humanizada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos falar desse projeto de lei, claro, que foi já deliberado aqui na Câmara de Vereadores. Voltamos na sequência. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Vitor Nascimento, do PL. Bom, vereador, nós estamos falando a respeito das pessoas em situação de rua e uma das propostas deliberada na Câmara de Vereadores é a legislação para que elas possam passar por uma internação humanizada, né? Não é, a denominação não ficou involuntária, não ficou obrigatória, ficou internação humanizada. É viável isso do ponto de vista da execução por parte do município, porque vai ter que demandar recursos, pessoal, energia para poder fazer essa política, não é, vereador? Sim, é verdade, Maurício. E ela é executável, sim. Primeiro, sobre a viabilidade, né? Quando a lei tramitou aqui na Câmara de Vereadores, eu acabei fazendo uma emenda à lei pedindo que a abordagem do serviço especializado, né, vai haver um serviço especializado, isso ainda vai ser regulamentado pelo Executivo Municipal, vai haver um serviço especializado para esse tratamento, né, no que tange a abordagem o resgate desse morador de rua para uma internação. Eu acabei emendando a lei porque na lei não especificava que junto a essa equipe deveria conter a segurança pública junto. Eu tenho experiência prática do assunto. Não tem como abordar um morador de rua, um médico, um enfermeiro, um assistente social. Eu sou obrigado a colocar alguém da Guarda Municipal junto e foi essa a minha emenda, né? Que a Guarda Municipal sempre estivesse presente nessas abordagens, garantindo a segurança da equipe multidisciplinar. Pronto, essa foi a minha emenda à lei. Agora, sobre a internação involuntária, a internação humanizada, na prática, ela tem que acontecer. Inclusive, isso foi um dos debates dentro da Câmara de Vereadores aqui na audiência pública, né? Onde, depois de ser repudiada por várias pessoas a lei, uma delas eu fiz um contra-argumento ali, né? Fiz uma outra pergunta. Eu falei para ela o seguinte: se a pessoa estiver fora de consciência, na rua, fora de consciência, lembrando do conceito de consciência, né? O conceito de consciência é o estado mental onde a pessoa consegue relacionar-se consigo e com o meio que a cerca. Isso é um estado de consciência. Beleza. A pessoa fora de consciência por uso de substância química, ela não consegue relacionar-se consigo nem com o meio que a cerca. A pessoa em estado de inconsciência por uso de substância química, oferecendo risco às pessoas na rua, portando faca, objetos, enfim, promovendo ali desordem social. Essa pessoa, ela deve ser internada involuntariamente ou não? Aí essa mulher que estava repudiando ali essa lei, ela falou, não, nesses casos ela tem que ser internada. Eu falei, não, então é isso mesmo, é disso que se trata a lei. A lei não é para sair catando um morador de rua à la vontade e colocando dentro de um carrinho, amordaçar o cara e levar ele para... As pessoas têm um entendimento totalmente errôneo sobre como funciona. Na prática aborda o morador de rua. Ele está sob uso de substância química, inconsciente, oferecendo risco para a sociedade, portando objetos, né? Essa pessoa tem que ser internada, mas ela não vai querer. O pessoal que está na Canhanduba também não quer estar lá, tá? As pessoas que cometem delitos, furtos, crimes, também não querem estar na cadeia. E eu não estou nem aqui fazendo um comparativo sobre o que é ir para um tratamento de desintoxicação e o que é ir para a cadeia. Eu não estou fazendo esse comparativo. Eu estou fazendo analogia simples de quem não quer se submeter ao jugo.
de quem não quer submeter a um tratamento ou à internação. Na audiência pública, quando o senhor explicou a respeito dessa delimitação, que não é de forma generalizada, mas sim para aquele cidadão que está sem condições de tomar a decisão. De responder por si. O que já muitas vezes até próprios familiares e pessoas da comunidade tentam internar, mas precisa passar por uma burocracia bem... Muito grande. Por meio do Poder Judiciário para poder conseguir uma vaga, sem falar nos custos. Exatamente. Isso que o município vai oferecer, vai facilitar. Vai facilitar porque está regulamentado. E esses custos, vereador, como que o município vai fazer uma dotação exclusiva para esse tipo de política e também tem que ter parceria com clínicas adequadas, né? Sim. Agora, depois da aprovação da lei, como falei, o Executivo vai regulamentar esse processo. Não está regulamentado ainda. Mas é preciso primeiro haver a lei para depois abrir processo de licitação, contratação de vagas, aquela coisa toda. Não tinha como o Executivo decidir fazer isso sem ter uma lei aprovada na Câmara de Vereadores. Agora, com a aprovação, já existe essa possibilidade. Quando se fala em custo, foram apresentados alguns dados ali, totalmente errôneos, né, do custo do município pela alimentação, pelo assistencialismo desses moradores de rua. Pô, é preciso ser muito inocente, né, para não usar outras palavras, é preciso ser muito inocente, tá, para achar que, como eu mesmo fui lá, fiz a denúncia, né, eu fui lá pessoalmente no Centro Pop. Cada morador de rua ganhava 4 pães com queijo e presunto. 4 pães com queijo e presunto. Quando não tinha queijo e presunto, eles faziam cachorro quente. Tá? 4 pães com queijo e presunto. Depois, 1 copo de suco, 1 copo de leite. Uma toalha limpa. Uma banana, uma maçã. Um copo de suco, 1 copo de café com leite. E uma banana e uma maçã. Essa é a alimentação deles pela manhã. Tá? Pela manhã. O que cada um tinha direito. Depois, cada um ganhava uma toalha limpa, um presto-barba, um creme de barbear, um fio dental, uma pasta de dente, uma escova de dente novas, todos os dias pela manhã. Tá? É preciso ser muito inocente para achar que isso custa 16 centavos por morador de rua para o município. Custa muito mais. Tá? Custa muito mais. Inclusive, a assistência social deu essa resposta, né, falando sobre os custos. E esse custo é para manutenção. É para o assistencialismo dessa galera na rua. Isso não é um convite para estar na rua todos os dias? Isso não é um convite? Isso é uma política pública ultrapassada, não deu certo em lugar nenhum, esse assistencialismo. O que nós estamos promovendo é a reabilitação, é a cura desse morador de rua. É tirar ele da rua de forma involuntária, humanizada, como queiram chamar, mandar ele para o centro de tratamento para que ele desintoxique e aí restabelecê-lo a família, né? a cidadania, né? Restabelecer a sua honra, o seu direito. Porque se a gente não fizer isso, a gente só está perpetuando a manutenção desse público na rua. E a gente não pode, de alguma maneira, concordar que essa prática continue acontecendo. Eu incentivei, né, para não dizer outra palavra, eu incentivei o prefeito a fechar o Centro Pop da Barra do Rio. Não era só uma questão de perturbação da ordem pública naquele local. De fato, o número de crimes aumentou drasticamente na Barra do Rio. O pessoal estava reclamando, Vitor, eu estou sendo roubado aqui de manhã, à tarde e à noite. Foi obrigado a colocar câmeras, pulava de manhã dentro do meu cerca, pulava à tarde, pulava à noite, eles saem daqui e vão correndo para o Centro Pop. Aquela pracinha do lado do estabelecimento, ali onde ficava o Centro Pop, aquilo ali era uma imundície. Era uma porquice, cheia de coisa jogada por todo lado, preservativo no chão, material de uso de droga, né? O cachimbinho do crack ali, bombril por todo lado. Pô, a gente é obrigado a tomar a decisão. Eu sei que não agrada para as pessoas, né? Como falei, direitos humanos veio aqui na audiência pública, tentou ali lacrar com um discurso ou outro. Ninguém mais cai nessa balela. Ninguém mais cai nessa balela. A população está irritada. Se o poder público não tomar uma decisão, daqui a pouco vai começar a acontecer o quê? Crimes no céu aberto. O morador de rua vai estar andando na rua, a população de saco cheio com a situação, vai pegar o morador de rua e vai dar uma camaçada de pau. A gente não pode permitir que a gente perca a ordem. E para esse público que desenvolveu uma doença crônica de vício, de adicção pelo uso e abuso de drogas, o senhor quer transferir
da política de assistência social para a política de saúde pública, é isso? Esse é o objetivo. Vereador, então, só para finalizar o bloco, com relação à casa de passagem, porque houve essa mudança no Centro Pop, na política, Sim. e agora tem uma casa de passagem. O público muda um pouquinho, de repente, do usuário da casa de passagem, né? Mas pode também gerar efeito na redução ou na contenção do número acelerado de moradores de rua? Pode e vai. A casa de passagem, o prefeito municipal já declarou, casa de passagem não vai ficar próximo de centros urbanos, vai ficar no interior, já começa por aí. O morador de rua é acolhido, é abordado pela assistência social e é levado à casa de passagem. Na casa de passagem, 3 opções. O que tu quer? Sair da rua, tá? Quer voltar para tua terra ou quer ir para o tratamento? Tá? É isso. E se ele estiver devendo alguma coisa para a justiça, que ele vá pagar o que ele deve. Então, 3 opções. Na rua não pode ficar, não pode ficar. Ele tem que ser conduzido para a casa de passagem e na casa de passagem, longe do centro urbano, ele tem que se definir o que ele quer da vida. Toda essa abordagem sempre por profissionais, inclusive depois lá dentro também é profissionais, não é algo assim feito... Não é feito no Machado, não é feito no Machado, é equipe multidisciplinar. Isso foi designado na lei. Foi designado na lei, está lá, equipe multidisciplinar. E agora, por conta da minha emenda, junto à presença da Segurança Pública. Tudo isso terá chancela do Ministério Público com o passar do tempo, na sua visão? Ou pode haver... Eu acredito que sim, porque já tem precedente. Nós não estamos reinventando a roda. Isso já acontece em Florianópolis, já acontece em Chapecó, já acontece em cidades que, teoricamente, a parte de regulamentação de lei, né, o trabalho do Executivo e do Legislativo, deram certo. Depois o Ministério Público aponta irregularidades se eles acharem viável. Agora, o nosso trabalho nós temos que fazer. Eu não estou aqui representando o fórum, eu não estou aqui representando desembargador, representando juiz, eu estou aqui representando o povo. Eu fui eleito como vereador para representar o povo. Tudo que eu levo para a Câmara de Vereadores, para discutir no plenário, eu levo com interesse no povo, o que o povo me cobra. Inclusive, tenho falado sobre isso. O povo deve definir o que o político tem que fazer, não o contrário. O que a gente vê aí pelo Brasil é o político definindo o que a população tem que passar ou não. Eu não trabalho dessa forma. Eu acolho, eu falei para ti aqui no intervalo, né? Eu trabalho quase que 24 horas em Itajaí. Eu trabalho no SAMU 92, então eu estou o tempo todo conversando com a população. Eu entro dentro da casa das pessoas. Claro que não com objetivo político e sim de salvar vidas. Só que o pessoal acaba me reconhecendo. Pô, tu não é aquele vereador? Pô, tem um problema aqui, um problema ali. Então eu acabo ouvindo 24 horas por dia o que a população quer. E eu não quero perder esse vínculo. Eu sou obrigado a trazer para o Legislativo o que eu escuto lá fora. Eu não vivo numa bolha. Eu sou obrigado a trazer o que eu escuto lá fora. Porque no outro dia eu vou estar lá fora de novo e eu não quero ouvir besteira da população. De um trabalho mal feito que eu estou fazendo. Então eu sou obrigado a unir isso, entendeu? Unir o que a população quer, trazer isso para o trabalho legislativo, cobrar o Executivo para que seja feito o que a população quer. Depois, se o Ministério Público quiser achar que é inconstitucional ou não, aí é outra área. Né? Aí eles que entrem com madinha ali e peçam inconstitucionalidade. Mas... do contrário, a gente vai estar fazendo o trabalho que a população quer, a voz do povo e a voz de Deus. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador do PL, Vitor Nascimento. Bom, vereador, vamos falar a respeito agora da diabetes mellitus tipo 1. O senhor promoveu uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, houveram muitas discussões, mas também uma promessa de que o município ofereceria pelo SUS o acesso a um tipo de medidor de glicose. E como é que ficou essa promessa? O senhor tem acompanhado? O município vai realmente entregar essa política para esse público? Maurício, a audiência pública sobre a diabetes mellitus tipo 1, para mim foi uma surpresa, né? Quando caiu para mim essa demanda, eu recebi várias pessoas no meu gabinete que têm diabetes, são portadores de diabetes. Eu ouvi atentamente esse problema
e acabei assumindo essa briga, né? Chamei a audiência pública, estiveram presentes a secretária de Saúde, o prefeito municipal Robson Coelho, que durante a escuta ativa, né, das pessoas, das pessoas portadoras de diabetes que estavam presentes no plenário, acabou gerando, né, essa grata surpresa do prefeito assumir esse compromisso, dizer, nós vamos financiar o Libre para todo diabético tipo 1 na cidade, né? Isso foi uma grata surpresa porque, primeiro, que foi idealizado por mim, então eu estava lá presidindo a audiência, para mim foi uma surpresa, né, receber isso do prefeito. E depois de poder atender esse público, Tem uma lei que tramitou no Congresso Nacional, passou na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, foi aprovado por todas as casas e foi encaminhado para o presidente da República sancionar. O projeto de lei ele reconhecia o diabético tipo 1 como um portador de deficiência, né, o PCD, para que ele tivesse acesso às benesses, né, benefícios fiscais, descontos, né, aquela coisa toda que tem todo o PCD. Lembrando que PCD, o conceito, né, é o portador de deficiência. E o diabético tipo 1, ele porta uma deficiência. É uma deficiência no pâncreas, né, sobre a produção ineficiente ou ineficaz, ou melhor, insuficiente ou ineficaz de insulina. Essa é a deficiência do diabético tipo 1. A atividade do pâncreas, ela faz essa medição da nossa glicose, se ela está alta ou se está baixa, né? Então, quando está alta a glicose, o pâncreas libera insulina, a insulina vai lá, colaba na estrutura, na molécula da glicose e joga a molécula da glicose para dentro do fígado ou para dentro dos músculos, diminuindo a taxa de glicose no sangue. Ele faz isso de forma automática. Nós que somos sadios, as pessoas que são sadias, o pâncreas faz isso de forma automática. E quando a glicose começa a baixar por jejum, né, a gente fica aí 10, 12 horas sem se alimentar, por que não perde a consciência? Porque o pâncreas, da mesma forma, identifica a queda na glicose e ele vai lá e libera outro hormônio, o glucagon, que aí faz a quebra da glicose alojada no fígado e volta a aumentar a glicose na corrente sanguínea. Esse é um trabalho automático. O Papai do Céu, quando desenhou a máquina humana, ele já fez com que tudo isso funcionasse de forma automática. A pessoa que tem diabetes tipo 1, ou ela produz insulina insuficiente ou ineficaz. Bom, aí é que vem o problema. A lei tramitou no Congresso Nacional, passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, aprovado em todas as casas. Quando chegou no prefeito, no presidente, para ele sancionar a lei, ele vetou a lei. Tá? E aí volta tudo de novo a discussão sobre o portador de diabetes tipo 1, que hoje está na casa de 10% da população brasileira. 10% da população hoje tem diabetes. Tá? É um número muito alarmante, muito alarmante. Quando tu me pergunta assim, ó, Vitor, nós vamos ter recurso para colocar em prática isso? Veja bem, Maurício, hoje eu estou vendo aqui nessa parede de fundo, eu estou vendo algumas ruas ali com a calçada marcada com aquele negócio do... Piso podotátil. Como é que é o nome? Piso podotátil. Piso podotátil. Para quem é esse público, especificamente? Para pessoa cega. Para pessoa cega. Eu não sei se 10% da população hoje não tem visão. Foi feita toda uma modificação, e eu não estou dizendo que isso não era para ser feito, muito pelo contrário, tem que fazer, isso garante acessibilidade. Mas se nós estamos falando de acessibilidade, eu tenho que garantir acessibilidade a esse portador de diabetes tipo 1, que teoricamente, se for uma criança, tem que tomar cuidado com o esporte que vai fazer, porque a depender do esporte ela não pode praticar, porque a insulina pode cair e ele acaba perdendo a consciência. Está entendendo? Eu tenho que entregar acessibilidade, tenho que entregar conforto. Isso é fazer política pública para essa população que tem diabetes tipo 1, entendeu? Então, sim executável esse projeto de lei, essa proposta do Executivo Municipal de entregar esse dispositivo de identificação do nível de glicemia capilar para a população que tem diabetes tipo 1. Não é para quem tem diabetes tipo 2. Por quê? Vitor, por que já não faz para diabetes tipo 2? Não, porque daí eu abro um precedente que pode ser negativo. A pessoa que desenvolve diabetes tipo 2, ela desenvolve diabetes tipo 2 por inadequação na alimentação, por não fazer atividade física, né? A depender dos hábitos alimentares, dos hábitos de vida, ela pode acabar desenvolvendo diabetes 2. E existe todo um planejamento, toda uma programação, todo um incentivo para que ela não vire diabetes tipo 2, né? E se eu entrar com esse dispositivo para oferecer também para o diabetes tipo 2, o cara pode pensar, não, eu vou tocar a vida como der e lá na frente eu tenho lá o dispositivo que pode fazer a função do meu pâncreas se falhar. Eu não posso, né? Foi o entendimento que tive sobre o assunto. Não, para o diabetes tipo 1, que já nasce, o diabetes tipo 1 ele não tem escolha.
Ele não tem a opção, eu não quero ter diabetes, não, ele já nasce com o problema. Beleza. Se é executável ou não, eu tenho certeza absoluta que é. Sabe por quê, Maurício? Hoje, 10% da população tem diabetes. Aqui em Itajaí é um número bem menor, tá? Bem menor. Cerca de 5% tem diabetes tipo 1, tá? Tipo 1. Digo para ti que é possível porque hoje nós temos em Itajaí cerca de 600 moradores de rua. Esses moradores de rua, eles ganham um cartão, tá? Um cartão, uma bolsa. É basicamente uma bolsa morador de rua. Nesse cartão eles ganham R$600 num dia, num mês, e 750 no outro. 600 no mês, 750 no outro. Por quê? Por que esse recurso para eles? Você tem perna, tem braço, consegue caminhar, consegue trabalhar, consegue se alimentar. Por vezes não tem doença nenhuma, exceto o problema com as drogas, tá? Mas isso é uma escolha dele, ter ou não ter, assim como é uma escolha minha, uma escolha tua. Tá? Então, se eu consigo dar R$600 no mês para morador de rua, para malandro, tá? Usar droga, inclusive vários desses cartões são pegos na Operação Recomeço na boca de fumo. Ela já fica sob posse do traficante, que quando entra um mês, ele vai lá e passa o cartãozinho e pega o dinheiro desse morador de rua e vai entregando para o morador de rua em drogas. Tá? Então, por que eu posso dar esse cartão num mês R$600, no outro mês 750 para morador de rua e eu não posso dar para um diabetes tipo 1 o Libre todo mês? Se vai custar esse mesmo valor. Hoje, a pessoa que tem diabetes tipo 1, para ela ganhar um Libre a cada quinzena, né, 2 Libres por mês, vai custar R$600. Custa R$300 cada um. Entendeu? Então é possível sim. E isso é política pública voltada a atender pessoas que de fato merecem prioridade, que têm essa deficiência intrínseca, que já nasce com esse problema e que vão estar fadadas ao resto da vida a fazer exame capilar, a cuidar da alimentação, estritamente para não perder a consciência de uma hora para outra e acabar morrendo muitas vezes. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do Fala Vereador. Eu que agradeço, Maurício. É sempre um prazer, mais uma vez, uma honra para mim estar aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!